Como dissemos ontem, o Grande Prémio de Abu Dhabi, a última etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2024, agora está muito a favor da McLaren Mercedes. E para a Ferrari a situação só piorou. Charles Leclerc já tem essa penalização de 10 posições no grid. Agora, a volta mais rápida dele no Q2 foi desconsiderada devido a uma infração de limites de pista ao sair da curva 1. Não foi um grande drama. Eram apenas 2 rodas sobre a linha branca, só um pouquinho além da linha branca. Bonito Charles Leclerc, mas mesmo assim estava lá. Então ele perdeu essa volta. Isso o teria colocado em P1 na hora e ele teria facilmente conseguido entrar no Q3, obviamente. Mas agora ele está começando do fundo do grid por causa da penalização de 10 posições, além da desconsideração, não conseguiu sair do Q2. E para a Ferrari agora, uma batalha muito, muito difícil para levar o campeonato de construtores para cima da McLaren, porque temos, como eu disse, a McLaren Mercedes na primeira fila, Lando Norris à frente do Oscar Piastri novamente, e a Ferrari sustentada pelo Charles Sainz. Ele se qualificou em P3. Uma pequena inversão de papéis, como venho dizendo ultimamente. Você imaginaria que seria o piloto da Ferrari sendo demitido e esta seria sua última corrida, fazendo algumas infrações de limites de pista e talvez não conseguindo passar para o Q3, mas não, é o Charles Sainz que está parecendo polido e profissional, dominando o que está fazendo para manter a honra da Ferrari, e é o Charles Leclerc cometendo um erro assim no Q2. Sim, não é culpa dele, é claro que ele tenha essa penalização de 10 posições no grid, além disso, mas isso significa que para a McLaren Mercedes agora coisas podem dar errado, que podem roubar deles este Campeonato Mundial de Construtores de 2024. Ótima pole do Lando Norris sobre o Oscar Piastri. O Piastri pareceu rápido durante os primeiros 1 dia e meio até o FP3, sempre um pouco mais irregular do que Lando Norris. E hoje, parando os dois, o Oscar foi muito, muito bom no setor 1, usando toda a pista e um pouquinho mais. Um momento ele teve uma infração de limites de pista, mas depois foi reinstaurada, foi por pouco. Enquanto isso, o Lando fez a volta provavelmente um pouco melhor no que diz respeito a como usar um novo conjunto de pneus macios da Pirelli. Ele não foi tão rápido no setor 1, mas depois ele teve aderência no setor 2 e certamente no setor 3, onde há mais curvas lentas. E como sempre na Fórmula 1, foram as curvas mais lentas que realmente juntaram a volta da pole. E o Lando percebeu isso muito bem e gerenciou os pneus de forma incrível, eu achei. Na primeira fila são 2 extremos, Lando é excelente nas curvas lentas, Oscar está no limite, talvez forçando os pneus, isso é bom. E você tem o Oscar lá fora colocando o carro no limite, talvez esticando um pouco os pneus, mas isso é bom. Você sabe, ter os 2 pilotos empurrando o carro assim. A única coisa que eu diria, como venho dizendo há muito tempo, é que quando você vê a dominação da McLaren agora e pensa nas corridas que eles ganharam este ano e como elas foram ganhas, você ainda pensa, uau, como o Lando conseguiu perder o campeonato de pilotos em Vegas. Você sabe, e isso volta, né, claro, como eu disse, para a forma como eles gerenciaram Lando. Desde o Grande Prêmio da Hungria, em um carro tão bom, ele ainda deveria estar na disputa pelo campeonato de pilotos, entrando neste último dia do Campeonato Mundial de 2024, mas ele não está, e é isso. E toda a conversa, é claro, é sobre o Campeonato de Construtores. E como eu disse, você sabe, a McLaren só pode perder. Agora, então Charles em P3, P4. Nico Hülkenberg, inacreditável na Haas Ferrari, o que ele está fazendo lá em cima. O Kevin Magnussen não conseguiu sair do Q2 e o Nico estava rápido toda vez que ele saía. Bom equilíbrio, boa aderência. Eu estava fazendo uma transmissão ao vivo não faz muito tempo e alguém disse: porque o desempenho do Nico Hülkenberg caiu desde que anunciaram que ele ia sair. Mas bem, na verdade não caiu e ele está lá fora fazendo um trabalho brilhante. E que maneira de se despedir da equipe, ambos os pilotos, obviamente deixando a Haas no final do ano e, bem, no final desta corrida, depois desta corrida. Então, uau, que desempenho para ele, excelente. O Max Verstappen foi apenas o 5º pela Red Bull. Fez um trabalho muito bom, assim como o Lando, na forma como o Lando conduziu a classificação e certamente como ele fez no Q3 e juntou a volta. Uma gestão muito boa também do Max e da Red Bull por não fazer 2 voltas no Q2. Ele saiu com um jogo novo na primeira volta do Q2 e depois ficou só na garagem. Um pouco de nervosismo porque foi apertado no Q2, mas ele passou tranquilo, especialmente com o tempo do Charles Leclerc sendo desconsiderado e entrou no Q3. E isso deixou o Max como o único piloto com 2 jogos novos indo para o Q3. Então ele se deu todas as oportunidades e no seu primeiro jogo de pneus ele foi o mais rápido, enquanto todo mundo estava com um jogo usado. Então, no segundo jogo, ele não foi tão rápido na volta geral. Ele foi bem nos setores 1 e 3, não foi mal. Obviamente, não vai estar na mesma classe que o Lando em termos de como o carro ia gerenciar os pneus no setor 3.
No setor 2, ele alcançou o Valtteri Bottas, que tinha conseguido passar para o Q3. Vou falar sobre isso em um segundo. E o Valtteri não estava indo rápido, ele estava apenas fazendo uma volta meio sem vontade. E o alcançou bem na zona de freada, indo para a curva no final da reta, o que comprometeu um pouco a sua frenagem. Então, o setor 2 ele perdeu tempo com isso. E foi isso. Então, se vamos ter algum tipo de conclusão no final do ano aqui, indo para a corrida, é que a McLaren terminou sobre onde eles estiveram na maior parte da segunda metade do ano, que é uma vantagem clara. Aderência e equilíbrio sobre a Red Bull. A Mercedes teve mais um dia bem mediano. George Russell se qualificou apenas em sétimo. Lewis Hamilton, por causa do tráfego e outras razões, não conseguiu sair do Q1. Então, em termos do status da McLaren em comparação com a Red Bull, indo para o inverno agora, a McLaren definitivamente tem a vantagem em entender o carro, a aderência, o equilíbrio em relação à velocidade máxima e, obviamente, a eficiência aerodinâmica também. Então, obviamente, muito trabalho para a Red Bull. Eles fizeram avanço, mas aquele carro do Max Verstappen é muito, muito difícil de dirigir, como vimos no final da volta dele no Q2. Naquela primeira volta, a única volta rápida que ele fez no Q2, ele já tinha quase desgastado todos os pneus. Quando chegou na última curva e a traseira escapuliu, e ele estava com o volante virado na área de escape nos meio-fios. Não é uma curva de exclusão de pista, então não houve problema nesse sentido, mas foi um grande momento porque ele manteve o pé no acelerador, já que ele queria a volta, obviamente, e deu um pouco de correção a mais, como faria quando a pista está um pouco irregular na área de escape assim, e o carro escapuliu para o outro lado. E essa foi a beleza daquele momento no que diz respeito a ver o Max em ação, porque ele estava perto da parede do lado de dentro, o carro escapuliu para o lado de dentro e ele simplesmente segurou perfeitamente e passou direto pela linha de chegada. Mas foi um momento realmente grande para o Max ali. Eu consigo ver vários pilotos de Fórmula 1 que são pilotos inferiores, que teriam corrigido demais e possivelmente batido na parede fazendo isso. Foi uma manobra realmente boa do Max, dado o jeito que o carro perdeu aderência indo para a última curva. Ou ele entrou um pouco rápido demais, ou seja lá o que for. Ele comentou um pouco sobre talvez eu deveria ter aberto ou fechado a direção um pouco mais. Não tenho certeza do que ele quer dizer, mas provavelmente significa que se eu estivesse entrando com o pé no freio, eu deveria ter feito o oposto. E se eu estivesse entrando um pouco mais tarde, eu deveria ter freado antes. Seja lá o que for, não estava certo de qualquer forma. O Max se qualificou em quinto. Ele vai ficar decepcionado. Ele deu tudo de si. E eu acho que é bastante significativo, não é? Enquanto nos preparamos novamente para 2025 agora, pensando à frente já para 2025, é bastante significativo que esse cara agora ganhou 4 campeonatos mundiais. Toda razão para relaxar um pouco, como já vimos no passado, com pilotos que garantiram um campeonato mundial antes do final da temporada. Mas ele está absolutamente certo sobre isso. Faminto como um cachorro. Isso é algo que definitivamente todas as outras equipes e pilotos também levarão para o inverno. Então, Max em P5 à frente do Pierre Gasly, que foi realmente bom de novo na Alpine Renault. Agora já é quase esperado que o Pierre esteja no Q3 e que esteja indo tão bem. Vamos torcer para que ele tenha uma corrida decente. Quer dizer, ele simplesmente desapareceu muito rápido no Qatar e confiabilidade geralmente é um problema na Alpine Renault também, não é? Mas vamos torcer para que ele se saia bem. No outro carro, Jack Doohan fazendo sua estreia na Fórmula 1, parecia bem no FP3 e não estava muito longe do Pierre na primeira volta do Q1, mas ele saiu muito tarde no Con. E aqui devemos trazer a história do Lewis Hamilton também. Ele passou a linha muito tarde, tipo 5 segundos antes da bandeira. O Lewis cruzou a linha tipo 2 segundos antes da bandeira, com muito tráfego. O Lawson, o Tsunoda, o Magnussen e muitos caras na frente deles. E o Jack fez um 24.1, enquanto o Lewis fez um 23.9 em todo aquele tráfego. Além disso, o Lewis pegou alguns detritos do Magnussen, que saiu do meio-fio tentando abrir caminho para ele. E assim, o Lewis não conseguiu sair do Q1. É tão decepcionante para ele na sua última corrida pela Mercedes. Começar lá atrás no grid. Eu suponho que a única consolação é que o Charles Leclerc também está lá embaixo. Mas isso não é realmente uma consolação, é mais... Quando você pensa na carreira do Lewis e no que ele fez pela Mercedes e com a Mercedes, é muito triste que isso tenha acontecido na qualificação hoje. Mas há uma certa ironia nisso, não há... O que é que tem Abu Dhabi com o Lewis Hamilton? Vamos torcer para que ele tenha uma boa corrida amanhã, porque pelo menos, você sabe, ele teve uma sessão de qualificação terrível. Tem uma chance de que as coisas possam correr meio razoavelmente para ele amanhã. Então, George Russell, P7 para a Mercedes em um carro difícil. Igualmente difícil, o Aston Martin do Fernando Alonso, P8, P9. Valtteri Bottas. Desempenho superbe na Sauber. Triste. Triste que essa seja a última corrida dele.
Eu venho dizendo há um tempo que acho que a Sauber poderia fazer muito pior do que mantê-lo, ter talvez um cara jovem no outro carro, mas mantê-lo lá para continuidade. Mas não, eles têm o Nico Hülkenberg. E claro que eles têm o Gabriel Bortoleto no outro carro agora. Então essa é a última corrida, provavelmente a última corrida de todas para o Valtteri Bottas. E que coisa, classificar em P9. Q3 em uma Sauber, realmente muito bom para ele, feliz por ele. E um grande sorriso no rosto, como você esperaria do Valtteri. Um cara muito equilibrado. E perguntas retóricas no capacete dele. E agora, o que vem a seguir? Bem, vamos torcer para que ele encontre algo bom e ainda possamos aproveitar, assistir ele pilotar, porque ele fez um trabalho muito bom ao longo dos anos na Fórmula 1. E então, finalmente, Sérgio Pérez, de novo, conseguiu passar para o Q3. Maravilha das maravilhas em um carro que é difícil. Então, esse é um final de temporada bem legal para o Sérgio Pérez. Max Verstappen, 22,9. Sérgio Pérez, 23,2. Ambos no Q3. Nada mal do ponto de vista do Sérgio. E a esse respeito, aqui está a segunda parte da conversa que tive recentemente com Mário Isla, o diretor de motorsport da Pirelli. Esta é uma sessão um pouco mais curta, mas está falando sobre a direção que a Pirelli está tomando em 2025, o que podemos esperar dos carros em 2025 e o que podemos esperar em 2026. Com certeza, grandes perguntas sem resposta ali. Então, é com você, Mário. Então, temos simulações vindas das equipes nos dizendo que há um passo adiante. Nessa direção, provavelmente não tão grande quanto no passado. Como no ano passado, por exemplo, temos uma nova construção com uma durabilidade melhor que avaliamos em nossos testes internos. Decidimos revisar a gama de compostos para ter compostos que estejam melhor espaçados. No momento, temos o C1 e o C2, que são os dois compostos mais duros e estão um pouco próximos demais. Depois, há um grande salto entre o C2 e o C3. Então queríamos reposicionar o C2 mais para o centro entre o C1 e o C3. Também queríamos homologar um C6, que é um composto super macio, principalmente para circuitos de rua, porque temos cada vez mais circuitos de rua no calendário em comparação ao passado e às vezes precisamos de mais flexibilidade na gama com compostos mais macios disponíveis. No momento funciona que podemos homologar quantos compostos quisermos. Então, não é um problema homologar 6 compostos, mas não, podemos introduzir novos compostos durante a temporada. Então, preferimos homologar um composto adicional agora, talvez não usá-lo se não for necessário, em vez de não homologar, e depois não termos a possibilidade de adicionar nada. E 2026, como está a situação no momento? Difícil, porque temos dados, temos simulações da FIA e das equipes, temos uma ideia sobre o desempenho dos carros de 2026, que está mudando porque alguns detalhes da regulamentação ainda não estão definidos. Então, os carros estão, digamos, mudando dependendo do momento. O verdadeiro problema é que não temos um carro mula representativo, porque os carros precisam ser modificados para se adequar a esses novos pneus, os carros atuais ou os carros dos últimos 2, 3 anos. Isso significa que o pacote aerodinâmico é o mesmo que temos agora, não o novo. Nós não temos um pacote aerodinâmico ativo, nós não temos um carro que seja mais leve, nós não temos um carro com uma nova unidade de potência, com mais potência elétrica em comparação ao passado. Então, só podemos imaginar o que vai acontecer e simular isso como fizemos. Por exemplo, há alguns anos, quando estávamos desenvolvendo o pneu de 18 polegadas. Mas, quando testamos na pista, os dados coletados com os novos carros são melhores do que nada, mas não são realmente representativos. Mas você espera que as cargas nas curvas sejam ainda maiores em 2026? Não mais altas, mas não muito mais baixas do que deveria ser no início do desenvolvimento. Então, as velocidades em linha reta estão mais altas, isso estava claro desde o começo, mas as velocidades em curva, se eles quiserem manter um nível de desempenho que não esteja muito longe dos carros atuais, não podem ser muito mais baixas do que agora. Velocidades em linha reta mais altas, isso é interessante, imagino, do seu ponto de vista. Tem algo que você pode fazer em termos da forma do pneu. Nós, obviamente, trabalhamos no que chamamos de ondas estacionárias, que são essas, a formação da lateral do pneu que você tem em alta velocidade, simulando
as velocidades mais altas, mas temos máquinas internas que conseguem chegar até 450 km/h, então acredito que ainda temos uma boa margem se falarmos sobre a velocidade pura. Também é verdade que eles alcançam a velocidade com cargas mais baixas por causa do pacote aerodinâmico ativo, então eles têm uma velocidade maior, mas uma carga vertical menor. Nas curvas, eles ainda têm alta velocidade e alta carga, então é um pouco diferente, porque o assoalho é diferente e a geração de downforce é diferente, mas ainda assim é bastante alta. Não é verdade que podemos esperar que os carros de 2026 tenham cargas que sejam 30% menores do que este ano? Eu não acredito. Finalmente, Mário, sua vida, você ainda está fazendo seu ótimo trabalho nos bastidores com o Corpo de Bombeiros. Ainda estou fazendo isso agora. Natal está chegando, então acabei de receber uma mensagem dos meus colegas perguntando quando estou disponível para os meus turnos. Eu tenho que responder dando algumas disponibilidades. Está tudo bem. Quer dizer, eu passo a maior parte do meu ano viajando pelo mundo por causa do meu trabalho. É bom que eu possa dar um pouco de apoio a eles quando estou em casa. Então, estou planejando ter alguns turnos legais durante as férias de Natal. Bom, parabéns. Um grande agradecimento da comunidade da Fórmula 1 a você por isso. Brilhante. Obrigado. Finalmente, um lembrete de que eu fiz um acordo especial agora com a Amalgam e a coleção deles da Red Bull. Os detalhes estão na descrição abaixo deste vídeo, mas só um lembrete de quão esquisitos são esses modelos. Quer dizer, eles são quase impossíveis de resistir. É tudo que eu posso dizer. Então, estou fazendo tudo o que posso para tentar aliviar um pouco o fardo financeiro. Então, um código especial que você pode usar para te dar um pouquinho de vantagem. De qualquer forma, é isso para Abu Dhabi no sábado. Um grande agradecimento à Jetcraft, à OM Exclusive e, claro, ao Track Ninja e a você, espectador, por assistir. Espero que você esteja gostando de tudo. Até amanhã. Estou no meio da noite. Bochechas e queijo. Qualquer um é um idiota.